Beleza, vamos lá então para mais um bate-papo com intercambista barra ex-intercambista, com este quadro que não temos nome ainda, né, pessoal? Deixem aí nos comentários, mas seguiremos conversando com bastante gente que foi ao Japão, que continua no Japão, e hoje eu estou aqui com o Marcos, que começou como intercambista, como vocês começarão com o intercâmbio de estudos de idiomas. Mas conta aí um pouco para a gente começar, Marcos. Eu quero que você se apresente rapidamente. Conte onde você está agora no Japão, de onde você veio, do Brasil. Dá um resumo para a gente começar o papo, por favor. Perfeito. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Marcos, eu sou originário de São Paulo, atualmente estou morando em Kanagawa, aqui no Japão. Eu estou trabalhando numa empresa de TI de Tóquio e, assim como vocês estão planejando, eu vim como intercambista, logo me formei em IT e viajei bastante pelo Japão. Comecei morando em Tóquio, depois em Niigata e agora estou em Kanagawa, então acho que eu posso ajudar bastante vocês aí com qualquer dúvida que pode vir, né? É isso aí. Legal, beleza. E hoje vamos explorar toda essa jornada. Vou tentar extrair aí o máximo possível. Para a gente começar, vamos pelo começo, então. Como que surgiu essa ideia de Japão? Você é daqueles que sempre acompanhou animes, coisas do Japão e ficou com esse sonho na cabeça? Como que começou isso? Isso é uma história bem longa mesmo. Tipo assim, é, logo no ensino, na primeira série do ensino fundamental, a minha mãe, para me ajudar a me defender e ter um pouco mais de, como eu posso dizer, autoconfiança, me colocou nas aulas de karatê. Aí tem a bandeira grandona lá do Japão, e no mesmo dojo de karatê tinha judô e um monte de outras artes marciais. Eu entrei nesse mundo das artes marciais, obviamente, professor japonês e aquela atmosfera toda. E eu acabei gostando muito. E ainda por intermédio da minha mãe, eu ganhei várias outras coisas, como videogame, que no caso era o Mega Drive, e, e alguns DVDs com animes e tudo mais, para me manter dentro de casa, de uma forma mais segura e tudo mais. E todo jogo, todo anime, todo tokusatsu tinha lá Made in Japan, Tokyo TV. Eu ficava assim, cara, que lugar é esse que produz tudo que eu gosto e consumo? Aí eu fui pesquisando cada vez mais e, né, uma coisa leva a outra. Que interessante, começou também por conta do karatê. Então, se eu não me engano, eu gravei com outro ex-intercambista também, e por coincidência eu acho que ele me falou isso também. Talvez eu esteja brisando aqui agora, mas eu acho que ele falou que começou por causa do karatê também. Será Acho que, que tem será que bastante foi da gente. outra conversa que a gente teve? Não, não, eu acho que era o outro intercambista mesmo. Acho que Ah, foi. bacana. Que legal. Então você contava lá, tipo, "Ich, ni", Sim, e daí exatamente. começou a pirar, né? Sim, e sempre, né? Caramba, os caras contam de um jeito diferente, os golpes têm nomes interessantes, tipo Seoi, Nage, Kata, Guruma, Então você Achibarai. já sabia várias palavras por conta do karatê, Ah, né? exatamente, Kihon, muitas coisas veio já do karatê. E eu acho interessante as pessoas que conhecem a cultura japonesa pelas artes marciais, que eles acabam conhecendo uma parte mais da disciplina, dessas coisas que é bastante impressa já, que é um pouco diferente da galera que conheceu pelo anime, sabe? Isso é muito legal, Hum. porque ambos se completam, sabe? A galera do anime, a galera das artes marciais se conversam e acabam tendo uma visão mais ampla de tudo. Nossa, com base nisso, eu vou pular rapidamente um pedaço da história, porque eu fiquei curioso. Você acha que isso, por exemplo, de você ter praticado karatê, por quanto tempo você praticou? Olha, dos 4 anos até agora. Então, com certeza, isso, por exemplo, quando você chegou como intercambista, eu imagino que a cultura japonesa, assim, os métodos japoneses, o jeito de lidar com as coisas, talvez não te assustou tanto quanto outros intercambistas que talvez não estavam, né, tão acostumados com essa questão da disciplina, das regras, né? Você acha que te Sim. ajudou isso também? Ah, com certeza. Isso com certeza. Porque no dojo tem a hierarquia, as regras são muito bem estabelecidas, né? Não é tipo exército, não tem uma imagem errada, mas, por exemplo, no karatê, no contexto japonês, se você fala que você vai fazer uma coisa, você tem que fazer.
Se você não conseguir também, não tem problema, tem o Kaizen, né? Tipo assim, você não consegue, você vai ter o suporte para conseguir. O povo japonês tem muito disso, de não deixar para trás, sabe? Então, se você tá em apuros, ou na escola, ou no trabalho, e externalizar isso, falar, ó, não tô conseguindo, tá difícil, provavelmente vai alguém vir te ajudar. E realmente, nesse começo, o choque cultural não foi grande, eu me adaptei até de certa forma rápido, né? Tem aquele primeiro choque de, putz, mano, acordar num lugar diferente, você não ter o apoio e o suporte da família, mas no sentido da atmosfera, né? Aquela atmosfera familiar, mas logo que passa isso, achei que foi bem tranquilo mesmo. Entendi. Interessante, interessante. Deve ter uma galera que pratica alguma arte marcial, que talvez já fique mais tranquila aí, né? Sim, Realmente não vai ser um choque tão grande. sim, sim, Mas, ok, você começou com 4 anos no karatê, seguiu sim. sempre com essa ideia de Japão, coisas do Japão na cabeça. Mas aí quando que a ideia de fazer intercâmbio entrou na sua cabeça? Você lembra o que que aconteceu? Você viu uma propaganda da Living, alguma coisa assim? Ah, então, eu sempre quis fazer para contextualizar um pouco para a galera, eu sou um pouco mais velho. Eu tenho 30 anos e quando eu vim eu tinha 26, então já não era tão novo assim. E quando eu tive a ideia de vir para o Japão, de fazer intercâmbio e conhecer a cultura, não tinha muitos meios de vir para cá. Era pelo Next e era uma prova bem kibishi, bem. Como que fala kibishi em Bem português? rígida, né? É Difícil. rígido, estrito, sabe? Porque além de ser uma prova difícil, tinha alguns requisitos. A minha memória pode estar me enganando, mas tinha requisito de idade, de nota escolar, de histórico escolar, sabe? E eu estava sempre um ano acima do pedido, né? Tipo assim, Uhum. agora a idade normal é 21, eu tinha 22, sabe? É 18, eu tinha 19, e nunca consegui. E quando eu vi a Live em Japan, eu falei, nossa, é isso, né? Finalmente achamos o que a gente precisava. Desde sempre eu juntava dinheiro e estudava, né, daquele jeito, e só esperando a oportunidade. E quando a Live em Japão apareceu, eu falei, tá aí a oportunidade. Já entrei em contato e já, como eu posso dizer, já arrumei todas as minhas coisas. Eu era tão focado no Japão que as coisas que eu fazia no Brasil era para talvez um dia ter chance de vir para o Japão através de emprego ou de qualquer outra coisa. Aí a Living apareceu como um grande facilitador nessa história. Então, mesmo antes de você entrar na assessoria, você meio que tudo que você já fazia era focado nesse sonho, né? Juntando dinheiro para ir para o Japão, algo assim. Exatamente, porque eu acredito que a sorte, né, é quando a oportunidade encontra a capacidade, né? Eu sabia que uma hora ia aparecer alguma coisa, eu só precisava estar pronto. Que Aí, legal. quando apareceu, eu realmente consegui dar esse passo. Eu até recomendo pro pessoal que tem esse sonho mesmo, assim, obviamente a pessoa tá aqui, agora ela conhece a Live. É você já planejar em tudo, você já tá bem seguro, não esperar, sabe? Vir uma resposta, não esperar vir um sinal para ir começar. Você já começar a estudar japonês, a guardar um dinheiro, a aprender algumas coisas para se acontecer você já tá preparado. Foi mais ou menos a minha ideia. Eu escuto muita gente falando também que depois que entra na assessoria, meio que cria um compromisso mais forte, né? Então a Assim, galera pensa duas vezes, por exemplo, antes de sair todo fim de semana, antes de, sei lá, gastar com uma skin no jogo, alguma coisa assim, né? Tudo para juntar mais no pro intercâmbio. Eu vejo que o pessoal fica mais é, focado, acho que ajuda a criar um compromisso mesmo. assim, no meu caso, eu comecei juntando um pouquinho de dinheiro, aí aconteceu isso, né? Cortando coisa aqui e ali, eu percebi que eu conseguia juntar cada vez mais. Isso acelerou bastante, porque quando eu fiz o primeiro acordo, né? O meu plano inicial era para 2024, que foi. E isso, quando que era daí que você entrou na assessoria? Que ano, Eu mais ou entrei na menos? assessoria mais ou menos no final de 2020 para 2021, mais ou menos. Aí eu Tá. queria vir em 2024, porque eu conseguia juntar um pouquinho de dinheiro e vir tranquilo. Mas com o tempo, fazendo esses negócios aí, cortando a coisa aqui, outra ali, eu consegui juntar muito mais rápido. Eu só gastei dinheiro mesmo no curso de japonês que eu fiz por fora para estar preparado aqui, para cumprir os requisitos necessários. Mas aí quando eu ganhei o Hum. curso da Living lá, do japonês online, eu foquei no japonês online e consegui economizar ainda mais. E o plano de vir em 2024 acabou se encurtando em 3 anos. Caramba.
Caramba. E sobre essa preparação da parte financeira mesmo, até dos estudos também, você pode contar um pouco mais como foi? Você falou aí que demorou uns 3 anos, mais ou menos, mas você já trabalhava na época? Como que era? Já, eu no Brasil, eu cheguei a fazer muitos tipos de trabalho, já fui técnico de informática, editor de vídeo, e eu estava fazendo transporte. E o bom do Uhum. transporte é que você ganha por, como eu posso dizer, você ganha, me perdoa, você ganha por produção. Quanto mais você entrega, mais dinheiro você ganha. E isso ajudou bastante. E no sentido de vir para o Japão, eu coloquei tudo que fosse necessário, né, para vir. Eu fiz um curso no, eu fiz um curso em São Paulo, de japonês, e isso praticamente só gastei dinheiro nisso. E além disso, realmente não usei dinheiro quase nada. Eu sempre fui um cara muito econômico, sabe? Nunca fui de sair muito. Eu praticava artes marciais por centros esportivos do governo, que geralmente era gratuito, então eu não tinha realmente muita dívida. E foi muito tranquilo. E para a galera ter mais ou menos uma visão, né, sobre tudo, pensa assim que eu costumava comer muito fora, porque eu era motorista, né? E quando eu comecei a fazer minha própria marmita, eu percebi que cada dia eu economizava coisa de 50 a 60 reais. Aí eu falava, pô, mas economizar com comida não é economizar com comida, é pensar, né? Ser um pouco mais inteligente. É meio que eu chamo de otimizar gasto. Por exemplo, se tem como você. Porque você compra comida na sua casa, você tem comida. Aí, pô, você Uhum. faz direitinho, se planeja melhor, você vai ter aquilo. Isso funciona para praticamente tudo. Se você parar para pensar assim, você consegue dar uma apertadinha aqui, outra ali, mas não é como se fosse muito caro também, porque eu, eu ou ia vir para o Japão ou ia fazer faculdade de educação física no Brasil, para dar aula de karatê e ser professor de educação física. E, a, e o curso inteiro de educação física era o preço do intercâmbio na época. Então era uma escolha. Entendi, entendi. É porque você falou que gastava mais ou menos R$ 50 por dia comendo fora, né? Se for Sim, pegar de segunda a sexta, em um mês dá R$ 1.000, praticamente, né? Acho que às vezes a galera não olha. Até da minha parte também, eu recentemente comecei a administrar mais essa parte financeira com aplicativos, coisas desse tipo assim, e a gente começa a ver em quais áreas que a gente gasta mais, né? sim, Daí eu sim. quase chorei, parecido com o seu, quando eu fui ver quanto eu tava gastando com o iFood. E eu acho que a galera não percebe Esse é isso o vilão. realmente, né? Sim, sim, sim. Se R$ 1.000 você, por mês, imagina, se no você seu me caso. permitir falar números, né? Se não for nada errado, se for errado, você corta depois. O meu plano inicial era de economizar mais ou menos 250 por mês. R$ 250. Uhum. E já depois de 2, 3 meses, eu já estava economizando coisa de 700 a R$ 1.000 por mês. Isso quando não era mais. Então, eu acho que o poder de economia, às vezes, fala mais alto do que o poder de você ganhar dinheiro, sabe? Uhum. Não É, gastar às é tão vezes você já importante quanto ganha ganhar. uma quantia ok e tá gastando com coisas aleatórias, né? E pode falar Exatamente. os números, sim, não vou cortar nada. Eita! Cortar nada. Então, Tudo sem filtro. exato. E pra galera que tá em casa, eu abri mão de comprar um PC gamer novo, sabe? Abri mão também de comprar um videogame mais legal. E aqui eu comprei tudo, né? Mas só tinha só um Switch Lite ali guerreiríssimo que eu tenho até hoje. E fé em Deus. Entendi, que legal, que legal. Pô, mil por mês é quase acho que o valor do aluguel, quase, né? Não sei se era Sim. mais ou menos isso na época que você pagou. E já linko com outra pergunta também. Você juntou daí para um semestre a princípio, ou você foi para o Japão com um ano pago? Ah, eu fui com um semestre só e fé em Deus, né? Foi Eu acho, bem no limite mesmo. eu acho que eu seria um caso meio interessante, porque eu realmente vim no limite de tudo, né? Eu vim com o dinheiro de 6 meses só e com e morando numa share house, que não precisava de tanto pagamento de luva, né? Era só o mês ali e tinha 3 meses grátis. Então, realmente fui no Ah, fio da navalha. então na moradia você nenhum semestre você tinha, então. Tinha não. Entendi. Tinha um semestre da escola, 3 meses da share house, então? Tinha uma reservinha,
coisa de 100 mil ienes, o semestre da Sério. escola, e eu dei sorte que a minha share house deixou, né? Tinha um contratinho de, de viver lá 3 meses de forma gratuita. Aí eu fui de Como cabeça. assim? Gratuita no sentido que você pagava depois de 3 meses só? É isso? Exato, você pagava o primeiro mês só depois de 3 meses. Ah, tá. Não, é que só para o pessoal não confundir também. Não que você tenha morado Não, lá de graça, né? Que não, você não, não, pagou só os após primeiros 3 meses. meses. Lembrando que uma coisa bem interessante é que aqui no Japão tem contrato, né? Tudo que você Uhum. faz tem contrato. Então você faz um contrato de 1 ano, aí o cara fala: olha, esses 3 meses aqui é tranquilo, mas se você quebrar o contrato, você vai ter que pagar do mesmo jeito. Então é meio que um Entendi. agrado, é meio que um chamariz para você vir fazer o contrato com eles. Inclusive, fica a dica para a galera que está vindo pesquisar com cuidado as coisas, porque de repente você pode achar algo melhor, algumas condições melhores, só com um pouquinho de atenção. No meu canal, eu dei dica do pessoal aprender bastante japonês, porque através do japonês você consegue achar sites de, de coisas japonesas mesmo, com boas promoções, com bons termos, e você pode se aprofundar melhor. Então, o japonês ele é indiscutível. E eu acho que hoje em dia, até dessa questão de moradia também, eu acredito que hoje em dia tem bem mais opções do que tinha na época que você entrou na Living também. Assim, Porque até, por exemplo, na época que a gente está gravando aqui, no último fim de semana, a gente tem uma reunião mensal dos intercambistas, né? Que é o Maitsuki Meeting. E participou um brasileiro que está trabalhando em uma imobiliária no Japão, então fez parceria com a Living e o pessoal está fazendo essa questão de encontrar apartamento, moradia, diretamente com suporte em português aí é agora. melhor ainda. Então, eu acho que na época que você foi, era mais difícil, né? Então, ó, lado bom, galera. Provavelmente não, com certeza é mais caro hoje em dia do que o que você pagou, mas tem mais suporte também, né? Tem mais esse Sim, tipo sim. de Isso é, coisas. isso é uma coisa bem bacana. Como eu disse, eu ajudo algumas pessoas no Instagram, assim, que vêm perguntar, e até eu fiz o canal justamente para ajudar as pessoas a vir para o Japão. E sabe, eu vou dar uma olhada nas coisas da Levi com carinho e com uma atenção um pouco maior, para poder recomendar de forma mais acurada, sabe? Porque Uhum. realmente eu não, agora, nesse momento da gravação, eu não sei as opções que estão tendo, e descobrir vai ser até bem melhor. E com certeza, gente, os termos de agora estão bem melhor que os de antigamente. Eu acho que tá mais facilitado, até porque também você foi na época de pandemia para o Japão, né? Sim, sim. Aliás, adiou a sua ida por conta da pandemia? Porque eu sei que tem uma galera que tava para ir numa data, daí teve que mudar porque fechou, né? Fecharam as portas do Japão, vamos dizer assim. Sim, no meu caso adiou sim. Eu ia em outubro de 21 e adiou para naquela época, né? Agora eu sei que adiou para abril de 22, mas naquela época era meio indeterminado. Tipo assim, fechou e espere novidades. Aí eu ficava Hum, assistindo o vídeo de notícia, né? Falava, agora vai, agora vai. E demorou bastante, foi uma doideira. Sem falar do monte. Agora eu não sei como, mas fazer um monte de teste de Covid, cotonetada aqui no nariz, mó desconfortável, gente. Meu Deus do céu. nossa, sim, sim, essa época. Eu imagino a ansiedade também, né? Sim, Tipo, talvez é abril de 22, mas não tinha nenhuma certeza, né? sim. E as notícias meio que. Foi na época das Olimpíadas também, então tinha que meio que uma pressão para fechar e outra para abrir. Aí ficava assim, Hum, ah, em outubro não dá, mas em novembro dá. Aí você esperava. Ah, novembro também não dá, mas em dezembro dá. Era tipo sempre uma certeza, mas nunca dava. Aí foi dar em abril. nossa, e quando você chegou em abril, teve que fazer quarentena também? Que eu sei que tem um pessoal dessa época que chegou e ficou tipo uma semana em hotel, em algum lugar específico. Foi E, assim com você? então, como eu disse aqui em off, eu, por motivos pessoais, eu fiquei um pouco mais de tempo no Brasil. Eu vim aqui em outubro de 2022. Os meus amigos que vieram em abril de 22 realmente ficaram uma quarentena no hotel e tal, um tempo lá fechado até poder ir para moradia normal. Mas no meu caso não teve, eu fui direto para casa mesmo.
Mas sem nenhuma regra do tipo, não saia de casa por X dias. Não, nada. Já tava bem normalizado mesmo, graças a Deus. Ah, que bom dessa parte. Ok, então foi com um semestre de escola paga. A gente estava conversando antes também que até a escola que você foi, eu acho que nem faz parte mais, né, das escolas parceiras da Não, não faz Live. mais. E eles não tinham moradia, essa escola? Porque tem algumas escolas que já oferecem moradia em conjunto, né? Ou você que quis a share house para realmente poder ir quanto antes possível. Olha, o meu não tinha moradia. Era meio Tá. que vai na doideira. A Liv me recomendou alguns sites, tipo Sumo e vários outros sites que tem aqui no Brasil. Só que como eu sou bicho grilo, eu pesquisei por conta mesmo. Isso é uma característica minha, de sair pesquisando Entendi. mesmo, de botar de cabeça. Aí eu achei a share house que era perto da escola e tudo mais, e eu assinei e vim. E pelo incrível que pareça, tinha outros brasileiros nessa share house. Foi meio que a sorte, né? Não da mesma escola. Da mesma escola, pelo incrível que Ah, pareça. da É porque mesma era mais escola. perto da minha escola, então acho que tem lógica, sabe? Era a moradia Hum. mais barata e relativamente perto. Você lembra o valor da mensalidade? 44 mil ienes. 44 mil ienes. E tinha contas inclusas, eu acho, né? Era tudo. Tinha. Na verdade, o aluguel era 30 mil e era 14 mil extra de gastos adicionais. Então eu não pagava água, luz, telefone, gás, internet, nada. Era só o aluguel e já era. Ah, eu comentei, né, não sei a galera que está assistindo, mas em um vídeo que a gente fez há um tempo atrás, eu mostrei as opções de share house, e se for pegar o valor total, ele é parecido com o da Tokyo Sakura Gaoka, por exemplo, né, que é a escola que a maioria acaba optando por ter a moradia junto, só que no apartamento da escola você vai pagar as contas à parte, né? E eu acredito que só de você ter isso daí já facilitou muito a sua vida, né? Algo a menos. Sim, sim. Porque acho que conversando com amigos, assim, o que você acha? O pessoal gastava uns 15 mil com as contas, mais ou menos, né? 15, É, 20 mil, quem morava sozinho. 20 mil exatamente. Tem. ienes, tá, pessoal? Calma lá. E Aham. isso é bem interessante, porque a share house e os apartamentos comuns, ele tem essa diferença. O apartamento você vai pagar o Konetsuri, né? Que é todas as contas envolvidas. Água, luz, telefone, gás, tudo. E no caso da share house, você não vai pagar quase nada. Mas uma coisa que é boa e ruim, é meio agridoce, é que você vai estudar, você vai trabalhar, consequentemente a água, a luz vai ser bem baratinho. Para você ter uma noção, quando eu morava em Niigata, que foi a primeira vez que eu tive um apartamento proprietário mesmo, minhas contas chegaram a ser 1.700, 2.000, porque eu realmente não ficava Hum, muito em casa, não. E depois de um tempo que eu consegui fazer uma reserva mais da hora, que eu fiquei mais tempo em casa, aí aumentou para 3, 3 e pouco. Mas nunca foi tão caro, porque eu também nunca ficava tanto em casa assim. Então, se a galera entendi. tiver mais ou menos preocupado com isso, até que não fica tão caro. Mas você tem que tomar cuidado, porque quando você mora num apartamento e você faz os contratos, tem algumas taxas inclusas, então é bacana você dar uma olhadinha. A share house não tem isso, mas você sacrifica a privacidade, né? Tem que dividir alguns cômodos. Eu ia te perguntar sobre isso. Na sua share house era quarto individual? É, o quarto era individual, sim, graças a Deus. Acho que Hum, esse era meu limite. Eu acho que dividir quarto é meio fogo. Você vai dormir e aí tem um cara de sunga, você fala, ah, não, ah, não. Você vai dormir o cara jogando LOL no teclado mecânico. Ah, não. nossa, sim, sim. Aí Eu, pelo eu menos. vi as opções e tem share house que o quarto é tipo beliche, né? Sim, Compartilhado. Assim, é super baratinho. Eu mostrei pro pessoal. Se você quer ir pro Japão de qualquer jeito, gastando o mínimo possível, até existe essa opção aqui. Mas assim, eu acho que mesmo assim eu me organizaria melhor para ter pelo menos um quarto individual, né? Como você teve. então, perfeito. Isso aí que você falou é perfeito. Eu tenho um amigo que ele foi para esses quartos compartilhados, só que ele é tão sortudo que ninguém queria e ele ficou meio que um quarto inteiro para ele. Mas, tipo Nossa, assim, entendi. na minha opinião, o mais legal seria se ter um apartamento desses pequenininhos de estudante, porque não é tão caro assim, mas é um pouquinho mais de responsabilidade. Se você não tá tão seguro assim, uma share house de quarto unitário seria bom também.
Desde que você Entendi. tenha a sua privacidade, para você não ficar meio lelé da cuca, porque você já vai compartilhar a cozinha e você vai estar em um lugar sempre com muita gente. Eu acho que você vai precisar de um espaço para você, para pensar, para fazer uma call com a sua família, sabe? Tem um espacinho seu, Uhum. é legal. Então era o. Explica um pouco melhor para a galera da Share House, que eu acho que muitos não conhecem. E eu não tinha conversado com nenhum intercambista ainda que ficou em Share House, mas tem o quarto individual e o Sim, restante é tudo compartilhado. compartilhado entre quantas pessoas, mais ou menos? No meu caso foram, tipo assim, eram 12 quartos, mas nem sempre teve 12 pessoas. Certo. E, para ser bem sincero, eu tive um pouco de sorte, porque como a gente tinha conversado antes, um tempo atrás, eu fui o único cara que caiu numa classe diferente dos meus amigos. Então, quando eu tava lá em casa, ninguém mais tava. Aí eu usava tudo tranquilo, mas se organizar bem, comer certinho assim, não fazer sujeira, é tranquilo. O problema é se você acabar pegando uma pessoa com higiene mais debilitada, assim, uma pessoa mais difícil de lidar. Mas nesse caso, Entendi. você liga para Fudor Sangaixa, como é que é? Para imobiliária? Ia falar concessionária. Você liga para a imobiliária e dá uma reclamadinha que eles resolvem. Ah, legal. Eles fazem a ponte, então, com a galera que causa também. Sim, sim, porque toda semana vem um faxineirinho, né? E ele dá um grau ali. Aí se você ligar e falar assim, olha, tem um rapaz aqui que tá meio complicado, meio barulhento, ou meio porquinho, pelo amor de Deus, dá uma puxada de orelha. Eles dão uma puxada de orelha assim. Aí ajuda bastante, inclusive. Que legal. Eu sei que tem share house que acho que a máquina de lavar é tipo que você tem que pagar com moeda, né? No caso da sua era nesse Não, formato ou podia usar normal? não podia usar normal, mas eu acho que a máquina de lavar sim que era o maior problema, porque no meu caso tinha só duas para 12 pessoas. Então você tinha Hum, que meio que caçar um tempo bom para lavar a roupa. Aí essa era a parte chata, assim, a gente conversando aqui me lembrou que realmente, às vezes ali você tava que nem o Tarzan já ali e não desocupava. Inclusive, uma das minhas reclamações com a Share House foi que tinha um cidadão que hum. lavava a roupa todo santo dia, lavava um pouquinho, sabe? O cara botava um pouquinho ali, outro pouquinho ali, e tava usando toda hora. Eu falei, ô, cidadão aí, tá de sacanagem. É, Aí a não Share tinha o House, senso coletivo dos japoneses, né? exato, aí a Share House ligou pro cidadão lá e falou assim, ô, lava a roupa que nem homem aí, pelo amor de Deus, cara, tem mais gente aí. Aí deu uma ajudada. Entendi, entendi. Você lembra de outros perrengues que você passou na share house? Lá dos ruins, assim? Cara, na Share House, poxa, não muitos, não muitos. Tinha umas pessoas mais mal encaradas, mas essas pessoas, elas não enchiam o saco. Elas só não eram de papo mesmo. Aí elas passavam, iam pros quartos e não fazia problema. E Hum. teve alguns casos aqui e ali, mas como na Share House a rotatividade é muito alta, então geralmente as pessoas não ficam por muito tempo, então você não tem tanto problema. E já teve muitas vezes que um quarto ficou vazio, sei lá, por 2, 3 meses, que também ajuda bastante. No meu caso, o meu quarto era o último do corredor, eu só tinha um vizinho. E o meu vizinho, ele era um rapaz que viajava bastante, então ele quase nunca estava. Então, graças a Deus, foi bem abençoado esse tempo de paz que eu tive lá. Ah, que bom, que bom. Eu vi alguns vídeos sobre share houses de pessoas de outros países e eu vi algumas pessoas comentando também que foi bom por uma parte mais social, assim, né? Que acabaram fazendo amigos. Não sei se no seu caso você acabou fazendo amizade mais com o pessoal da escola ou se a share house te ajudou nisso também. Foi ambos. Eu sou um cara bem sociável, eu sou um cara bem acessível até. Eu fiz os amigos brasileiros na Share House também. Eu fiz dois colegas, um que é australiano e outro que é half, né, que é japonês e alemão. E na escola eu fiz bastante amigos, principalmente do Vietnã, do Uzbequistão. Eu sou bem acessível mesmo, é muito tranquilo falar comigo. Entendi, entendi. Legal. Ó, eu vou te fazer a pergunta agora que o Brasil está querendo que eu pergunte agora sobre a share house. Eita, Vamos supor que você começou a namorar com uma japonesa. Ela pode ir na share house com você? pera aí, você quer a resposta correta ou você quer a verdade?
Ok, vamos lá. Regras e realidade, então. Olha, a regra, não pode. Mulher depois das 6, depois de algum horário à noite já não pode, só homem mesmo. A não ser que ela pode vir para o seu quarto, ficar de boa, mas depois tem que vazar, não pode pernoitar. Entendi. Agora, eu conheço um amigo que quebrou Entendi. essa regra algumas vezes. Entendi. Não tem câmera ou algo do tipo, né? Imagino. Não, só se alguém que aguentar, que já aconteceu. Teve Hum, um dos vizinhos, tipo assim, eu não digo, algumas pessoas quebraram as regras. E eu não fui o entendi. único. E teve um rapaz que abusou um pouquinho mais que ele foi reportado sim. O rapaz até tirou foto, aí foi uma situação desagradável para ele. Entendi. Mas então, na regra, tipo, se for até determinado horário, até pode, então. Pode, à tarde, de manhãzinha. É como eu disse, só não pode pernoitar. E isso você acha que varia de acordo com cada share house? Ah, não. Eu acho que é unânime, porque share house, ela tem gênero, né? Por exemplo, share house de homem, só homem pode ir. E share house de mulher, só mulher pode entrar. E, por Uhum, exemplo, você pode receber visita de um namorado ou namorada, só que, né, tipo assim, só tem homem no lugar. E para evitar coisas, tipo, desagradável, por exemplo, vamos fingir assim que você acaba levando sua namorada e ela passa uma noite com você, ela quer ir no banheiro. É estranho ela dar de cara com um cara saindo do banho, por exemplo. Porque vamos lembrar que é uhum, compartilhado os cômodos. Eu acho que para evitar constrangimento, tanto para a moça quanto para o rapaz, porque pô, você também acaba de tomar um banho, você sai para o corredor e tem uma estranha. É constrangedor para ambas as partes. Para evitar esse tipo de coisa, existem essas regras. Existe share house mix, porém, olha, é aquilo. Eu só ouvi falar, eu nunca vi uma de verdade. uhum. Acho que é loucura, né? Mix. É muito As estranho. que eu vi também eram divididas quando eu pesquisei. Entendi. Ok, então você foi com alguns meses lá. Chegando na escola de Nihongo, qual era Sim. o seu nível de japonês aproximado quando você chegou no Japão? Olha, no Brasil eu estudei bastante mesmo, me preparei bastante. Então, o nível de japonês que eu vim era mais ou menos um N8, um N12, Gurai. Como assim? Era próximo do zero, gente. Mesmo Entendi, tendo estudado. entendi. Era Entendi, bem era um N básico. nada. Era um N vergonha alheia, quase. Tanto que eu tive um estalo quando eu cheguei no Combini, e o cidadão falou para mim: Ô, você quer uma sacolinha? E eu fiquei tipo. Aí ele fez o mané, né? Fez a mímica ali. Aí eu falei: Aham. rapaz, se eu não estudar agora, eu tô lascado. E na escola, logo quando eu cheguei, já veio um monte de prova, para os caras ver como que era meu japonês. Aí a prova começava muito boba e aumentando as dificuldades. Comecei Uhum. escrevendo hiragana, katakana, lendo kanji básico, e, gente, ainda assim meu level era bem baixo, sabe? Aí eu caí numa uma turma equivalente do N5 estudando pro N4, e Uhum. daí para frente só para cima, graças a Deus. Entendi. Então chegou bem basicão, mas você falou que chegou bem no limite, então eu imagino que você precisava de um arubaito muito rápido. Como que Sim, foi essa busca para um. Tô desesperado, preciso logo do arubaito, mas o seu Nihongo ainda era muito fraco. Como que foi isso? exato. Isso é um ponto importante. Você ter perguntado isso é maravilhoso. A galera que vai tá pensando como se virar, assim, a minha dica é você ir para uma cidade grande, tipo Tóquio. Porque em Tóquio, grandes lojas corrente, né, chain, Uhum. elas têm suporte em inglês, como o McDonald's, o Matsuya, o Sukiya. E se você tiver um pouco aversão a trabalhar em restaurante, vai ser um pouco mais complicado para você. Você vai precisar de um japonês. Porém, em Tóquio, tudo é facilitado. Caso você queira ir para vamos dizer assim, mais para o interior, vai exigir mais do seu japonês, vai ter menos concorrência, mas você vai precisar ter mais capacidade. É uma faca de dois gumes, sabe? São dois caminhos, ambos os caminhos têm vantagens e desvantagens. Mas no meu caso, eu consegui um arubaito no McDonald's por um tempo
e ajudou bastante. Você demorou para conseguir esse primeiro arubaito? De forma alguma, eu tive a ajuda de alguns amigos e caso você não tenha amigos, você veio sozinho, que nem eu e acabei encontrando amigos aqui, as escolas dão suporte, outros alunos dão suporte, é só você pedir. Não é muito difícil, não. Geralmente, as escolas de idiomas, elas já têm esse suporte para você, sabe? Você chega, eu quero um Arubai, já conhece algumas lojas, já conhece alguns negócios. Uma coisa que aconteceu comigo quando eu fui para Niigata, que tem pouco estrangeiro, é que eu acabei sendo o pioneiro da galera, sabe? A minha escola meio que falava assim: ah, onde você conseguiu Arubaito? Aqui, ali. Aonde, como você conseguiu Hum, apartamento? E eles vieram falando comigo para recomendar para os outros alunos. Daí que veio a ideia de eu ajudar outros intercambistas também, principalmente brasileiro. Porque, pô, se for para ajudar, eu prefiro ajudar os meus. entendi, entendi. É Inclusive, isso a daí. galera, eu Hum, saí de Niigata. Ah, me perdoa ter te interrompido. pode falar, pode falar. Eu saí de Niigata e no meu lugar, tipo assim, no meu lugar onde eu tava, na minha escola entrou um brasileiro por meio da assessoria da escola, mas ele entrou no apart onde eu tava, no prédio onde eu tava, tá morando no mesmo apartamento e trabalhando no mesmo Matsuya. Tudo por recomendação minha e tudo mais. Eu fiquei bem feliz disso. É algo que eu me orgulho um pouco de ter ajudado desse jeito. Então, eu acho que acontece muito isso mesmo, porque eu ia comentar que outra coisa, não sei bem de bastidores, mas que aconteceu recentemente, o Wesley, acho que o pessoal conhece, né? O ex ele Sim, trabalha na Tokyo Sakuragaoka, né? Então ele acaba ajudando com essa questão do arubaito, muitas vezes também, né? Não que seja obrigação da escola ou da Live in Japan colocar alguém no trabalho, mas acaba acontecendo um suporte, e daí ele veio comentar o quê? Da galera tatuada, né? Que chegaram sim, sim. muitos tatuados na última turma. E tem muito essa preocupação, né? De, ai meu Deus, tenho tatuagem, como que eu vou Sim. conseguir arubaito? E É, teve um intercambista que encontrou um restaurante que aceitava o arubaito com tatuagem, e daí o Wesley falou que ligou em todas as unidades, porque era de franquia. E ele disse que tipo, empregou, sei lá, uns 15, 20 tatuados só nessa franquia. Tá cheio da galera fazendo arubaito por lá. É meio nessa linha, né, do que você fez também. exatamente, exatamente. No meu caso, eu fiz como um anônimo, né? Eu falei para a escola e a escola ajudou a pessoa. E esse negócio dos tatuados também, a, no Matsuya, onde eu trabalhava, eu comentei, né? Eu li manuais, porque eu cheguei a ter uma posição bacana nesse Matsuya. E eu percebi que podia, e eu recomendei para a escola também. Tinha um rapaz da Mongólia que também tinha algumas tatuagens bem visíveis, inclusive nos dedos. E ele conseguiu passar lá. E é bem bacana esse tipo de coisas. Um ajuda o outro, né? Porque apesar da escola ter suporte, da Living ter suporte, eu acho bacana os próprios alunos, os próprios intercambistas, um ajudando o outro, sabe? Falar, ó, dá aqui, ali, não dá, aqui dá. Que, gente, sozinho você vai rápido, mas junto vocês vão longe. Então pensa nisso. Porque uma hora você pode estar ali, bacana, com arubaito, e não ajuda ninguém, mas lá na frente o cara conseguiu um emprego numa empresa e não queria ajudar ninguém. E se todo mundo se ajudar, a gente vai longe pra caramba. Só com recomendação e força de vontade. Uhum, com certeza, sim. Tem que trocar ideia com a galera, até pro pessoal mais tímido também, né? Ah, Eu sim. acho que é muito do perfil disso também, né? Na galera que vai pro intercâmbio. Eu também sou super tímido, mas eu percebi recentemente quando eu fui no embarque do pessoal, né? Teve uma turma que foi em abril e eu conheci o pessoal no Sim, aeroporto e tem uma galera mais quietinha, assim, né? Você comentou que você é bem sociável, assim, né? Disponível, sim. mas e para esse pessoal mais quieto, tem alguma dica? Então, eu vou falar aqui que eu sou como pode dizer assim? Eu sou um extrovertido meio fake, né? Porque eu também sou bem reservado. Só que a habilidade de comunicação e de você colocar o peito e se arriscar e ter que falar mesmo não querendo é necessário. E como eu disse, é uma habilidade. Toda habilidade melhora com a prática. Você, eu conheci várias pessoas que também são tímidas que acabaram se ficando cada vez mais recluso e recluso e recluso, com medo de julgamento, com medo de não saber falar direito. E gente, não tenha isso porque é totalmente contraintuitivo.
Se você tiver alguma insegurança, você se fechar só vai piorar. Você tem que fazer o contrário. Se você acha que você não consegue porque você não fala, tenta. Porque você vai falar, você vai praticar e você vai aprender. É, se você que é tímido, você precisa tentar, você precisa falar, você precisa botar a cara. É muito menos pior, é muito menos ruim do que aparenta ser. E o fantasma, o monstro, tá dentro da nossa cabeça. Do lado de fora não tem nada de ruim. Eu acho que é isso, também vai tentando, vai se acostumando aos poucos, né? E fica menos doloroso cada vez Exatamente. mais. Ok, voltando para o seu Arubaito, você começou no Mac, você Sim, estava lá no N12, como você disse, né? Do Nihongo, sim. e você ficou muito tempo no Mac nessa época? Olha, eu fiquei. Então, acho que já emendando um pouco, eu acho que a proatividade é muito importante. Eu fiquei no Mac, como eu disse, o Mac, além dele ter tudo em inglês, ele é muito internacionalizado. Inclusive, o treino do Mac que você lê lá no tablet tem em português. Ou seja, Hum, aí, estando no Mac, eu percebi duas coisas: que se eu continuasse lá, eu não ia conseguir pagar a Semongako direito, e que eu não estava evoluindo muito no japonês. Apesar de eu aprender, eu não usava, porque tinha brasileiro, tinha argentinos, tinha gente de todo lugar. Então, se não era o português, era o inglês, ele prestava para alguma coisa. Até os gerentes mesmo entendiam inglês e, na minha opinião, isso não é bom. Aí eu saí do MEC e fui pro Sukiá, que uhum. aí, na hora de entrar, já tinha uma prova, o povo já era nível alto pra caramba. Na entrevista lá, foi eu e mais três cidadãos. Aí a moça perguntou, eu tinha acabado de passar no N4. A moça perguntou o level, eu tava orgulhoso. Falei, eu sou N4, fia, me respeita. Perguntou pro outro cara, o cara falou, sou N1. Aí perguntou pra outra moça, Ixi, a moça falou, sou N1, meu marido é japonês, eu vivo aqui há 20 anos. Aí nossa. eu falei, pois é, né? Aí eu fiz uma prova, apesar de tudo a prova não era muito difícil, tinha alguns cantos meio básicos ali, e eu também meti o Somebody Love, que apesar de tudo eu sempre falei bastante, como eu tô fazendo agora, aí eu passei. Aí no Sukeli é interessante e pode ser até meio que um pesadelo pro tímido, porque ao contrário do Mac que tem muita pessoa, no Sukeli tem você e um candango só. E esse candango geralmente é japonês, e você tem que falar com ele. Aí você tem que servir os clientes também, porque no Mac eu ficava meio que lá no porãozinho, né, fazendo comidinha e tudo mais. Agora no Sukeli Entendi. não, tava ali na linha de frente, tava operando caixa e vendo que as pessoas queriam. E isso, gente, ajudou muito na habilidade de comunicação, de entender as coisas, de entender nome de comida em japonês. Nossa, entender que Rengen é o nome da colherzinha do que você toma sopa. E você vai aprender Hum, muita coisa. Uma coisa que me ajudou também é que eu caí com um japonês que ele tinha uma fama maravilhosa. Tinha um cara que trabalhava com ele há 6 meses e falou que ele que nem sabia como era a voz dele direito. Eu falei, olha que legal, né? Aí nossa. o cara era sempre muito direto, sabe? Não era doce, mas também não era mal educado. Aí ele falou assim: você não sabe o que tá escrito aí? Você lê e você coloca. Eu falei para ele: não, não sei, realmente, eu não consigo ler. Aí ele, quando ficou mais tranquilo assim a loja, ele pegou o menu e me ajudou a escrever os kanjis. Falou: ó, esse aqui é tal coisa, esse lê assim. O Long Cha, tem o Gyudon Tokumori. Ele foi me ensinando, sempre muito tranquilo, muito de boa. E eu fui aprendendo com ele, aquilo me ajudou muito a escrever kanji, a ler kanji também, porque tem muito kanji de tamanho, de comidas que geralmente a gente come, arroz, carne, ovos, e aquilo abriu minha mente. Então, ter saído de uma experiência bem internacional, que era o McDonald's, para algo mais japonês, foi um grande salto que eu precisava para aprender japonês. Aí dali para frente foi muito bom, porque eu meio que domestiquei o cara que não falava com ninguém, né? Eu acabei virando brother dele, inclusive a gente tem até uma foto junto, quando eu fui embora ele ficou triste, e, e aprendi muito, foi muito enriquecedor. Só que você tem que ter, como eu digo, um pouco de honestidade, né? E meio que um jogo de cintura, porque como eu disse, ele não era gentil, ele era direto. Era pá, pum, pá. E muita gente pode encarar isso como grosseria, se acuar, ou ficar mais emocionado e não querer mais trabalhar com aquela pessoa por achar desagradável.
as pessoas mais sensíveis podem cair nessa armadilha. Mas se você fazer que nem eu fiz, ser sincero, falar, não, não sei. As pessoas podem se mostrar melhor do que a casca, né? O conteúdo pode ser melhor do que a capa do livro. Eu acho que muitas vezes eles vão querer ajudar, né? É melhor nesses momentos, acho que falar mesmo que não entendeu, que não sabia, do que meter o famoso hi sem entender o que está sendo falado, e daí você faz algo aleatório, né? Algo nada a ver com o que você precisava fazer e leva uma bronca depois. E como você Exatamente. falou, você se desenvolveu muito mais no Nihongo exatamente por ter se colocado nessa situação, né? Exatamente, exatamente. É, eu já tive dos dois lados, né? Porque no Matsuya eu cheguei a ser subgerente, então eu cheguei a ensinar as pessoas. E eu vi que tem muita pessoa que meio que só responde para você parar de pressionar. Eu recomendo as pessoas não fazerem isso. Tipo, realmente pergunta mesmo até entender. Pode parecer que você tá enchendo o saco, mas você não tá. Vai por mim. As pessoas vão ficar muito mais desapontadas com você se você falar que entendeu e errar, do que se você perguntar 1000 vezes porque você não tá entendendo. Então, mete a cara, gente. Vamos que vamos. Legal, legal. Então você mudou para o trabalho. Você até tinha comentado comigo outra vez que a gente conversou que você é o mestre dos Gyudon, né? Que Assim, você sabe tudo de Gyudon. Mas eu ia falar, você comentou algumas vezes que você mudou de Tóquio, né? Que você saiu de Tóquio, e você comentou agora há pouco também que você queria fazer Semongako. Para quem não sim, sabe, é a escola técnica. E eu sei que o valor da escola técnica é bem mais alto do que o da escola. sim, Então, eu queria que você contasse como que foi a sua preparação para conseguir isso, porque eu sei que você já chegou com o dinheiro no limite ali. sim. Então, como que você conseguiu se organizar para conseguir dinheiro para uma escola técnica depois? E por que você saiu de Tóquio? Não sei se foi por isso, né? Então, é, isso é uma ótima pergunta, muito boa mesmo. Como eu disse outrora, eu saí do MEC, que eu vi, né? Eu fiz as contas, eu meio que projetei e vi que não ia dar para pagar uma Simongakko. Aí eu falei assim, não, preciso. O bom é que a necessidade, ela meio que cria um homem, né? Você precisa, você tem que fazer. Eu não. Aí eu consegui um emprego melhor. E esse emprego era muito bom, porque trabalhar em Guildonhar, o salário é bem bom, fica até a dica pro pessoal. Aí, trabalhando na Guildonhar, eu meio que me mudei, porque eu acho que eu fui meio inocente. Que a dica que fica pra galera é que no Japão, tanto para você achar uma escola quanto para você achar um emprego, começa muito cedo, gente. Por exemplo, o seu último ano, você não vai esperar tipo os últimos 3 meses para procurar, os últimos 4 meses. Você já começa a procurar emprego no último ano. Você já está no último ano, começa a procurar. E eu, na escola de língua, eu fiquei, tem escola para dar com pau, sempre vai ter. E as vagas acabam muito rápido. Coisa tipo assim, no mês 6, a maioria das Seimongako baratas já tá tudo preenchida. Doideira. Então, além de você ter um bom emprego junto, tá legal, é você buscar com antecedência. Como a escola são 2 anos, gente, no primeiro ano você pesquisa, para no começo do segundo ano você já tem umas 4, 5 opções. Aí você vai assim, aí você pode conseguir escolas baratas e escolas boas, não necessariamente muito caro. A minha escola técnica teve o mesmo preço da Seimongako com o preço da mudança, né, que eu precisei ir para longe. Lembrando que as escolas no interior, as escolas mais longes, elas costumam ser mais baratas, mas a qualidade do curso também é muito boa, só que ninguém quer se mudar para lá. E, e elas costumam encher com um pouquinho menos de velocidade do que as escolas de Tóquio. Eu já participei de, de explicação de escola que acabava a explicação, você tinha que fazer a reserva. Aí você pode falar, mas não era do nada? Não, enchia no mesmo dia. Teve uma Caramba. escola muito barata em Tóquio, muito boa, inclusive. Muito barata, muito boa. A escola era em Akihabara, que eu esperei uma semana para cair o salário e quando eu fui pegar os documentos já não dava mais. Então, Nossa. a dica pro pessoal mesmo é se planejar com antecedência. Já começa a procurar bacana. As escolas geralmente recomendam. Você vê assim no penúltimo ano, que geralmente é o que vocês vão sempre passar no primeiro, porque são sempre 2 anos. A escola ela vai te preparando, ela vai te dando algumas dicas assim de Seimongako, de escola. Vem uma Seimongako te visitar e não é por nada. Tipo assim, não é só um eventozinho.
algo sério, e você tem que ficar ligado. Então, se alguma semongako veio para sua escola e você achou interessante, já se planeja para ela, para quando você entrar no último ano, já conseguir pegar certinho. E outra coisa que é bacana é que várias semongakos têm bolsas e tem projetos, e é relativamente tranquilo de pegar. Por causa disso, também enche muito rápido. Por um exemplo, eu queria passar uma semongako de Waseda, muito boa. Aí, obviamente, não fiz do jeito certo, até tendo dinheiro, e eu simplesmente não consegui entrar. E uma moça que trabalhou comigo no Sukiá, estrangeira também, ela falou que passou antes, ela fez os testes antes, uns 2, 3 meses antes do mês 6, e ela tinha passado sem nem precisar pagar, pagando em parcelas maiores, porque ela entrou com antecedência. Então minha dica é essa, sempre veja com bastante antecedência. Quanto mais antecedência você vê, melhores são os planos, melhores são os preços. Quanto mais você demorar, vai ficar mais caro e eles vão querer o dinheiro em cima. Então a dica de ouro é você se planejar bem. E eu acho que também o que assusta o pessoal brasileiro é que a Semon muitas vezes tem que pagar o ano cheio, né? Eu acho que é o padrão no Japão é pagar o ano inteiro, e aqui a gente está acostumado a pagar mensalidade de faculdade, de curso, né? E acho Sim, que isso que a pessoa tem que tomar muito cuidado também na preparação durante o intercâmbio, porque eu acho que muitas vezes você tem uma vida já meio regrada, né? Que com o salário do arubaito não sobra tanto assim, então para a pessoa conseguir juntar ainda para a escola técnica, ou tem que tomar muito cuidado, né? Muita atenção para não gastar demais, para não sair, sei lá, viajando o Japão sem parar, ou eu tenho visto muita gente falar também, tenta ir para o Japão já com um ano de escola pago, que isso é daí você vai ótimo. ficar muito mais tranquilo, né? Sim, sim, Mais dinheiro para guardar. sim. Não- O correto mesmo é você vir realmente. Se você vir com um ano, você tá bem tranquilo. Mas pra galera que tá um pouquinho mais apertada e pagou 6 meses, uma dica também é que tem alguns vácuos que você não vai precisar pagar se você estiver pagando em 6 meses. Por um exemplo, é, quando eu estava perto de me formar, eu não precisei pagar os últimos 6 meses, porque eu já tinha pago, né? Você não precisa pagar mais 6 meses se você já vai se formar. E esses 6 meses que você juntou, se você não gastar ele, você consegue pagar sem mongakô. E Hum, existe muitas Simongako, como eu disse, baratas, com vários planos legais, mas em contrapartida, essas Simongako que são baratas e acessíveis, as vagas terminam muito rápido. e você, no fim, você foi para Niigata, então, por conta da Semon. Sim, a minha Seimon, ela tinha alguns planos muito legal, ela tinha estágio no segundo ano, ela tinha uma taxa de entrada muito baratinha, e quem tivesse feito a visita à escola também não precisava fazer entrevista, né? Porque na dinâmica mesmo eles já meio que entendia o seu nível e tudo mais. Como eu disse, a oportunidade apareceu e era um preço bacana, que eu disse. Escolas no Japão costumam dar muitas condições se você tiver bem organizadinho. E eu abracei e fui para lá. E sobre o nível de Nihongo que precisava para essa sua escola, por exemplo, eu sei que tem algumas que vão pedir no mínimo N2. Você já tinha N2 na época? Olha, varia bastante entre N4 a N2, porém eu acho que o bacana mesmo, o nível legal é o N3. Você já consegue entrar em bastante escola. Lembrando que não basta só você ter o certificado, você vai precisar falar, né? Porque tem entrevistas e tem escolas e cursos que principalmente que tem a ver com relação humana, como hotel, ou até mesmo alguns cursos que tem a ver com medicina, que precisa de um nível bem alto. Mas para TI, o N3 já resolve bastante coisa. Entendi. Então, revisando, se eu não me perdi, você ficou um ano mais ou menos em Tóquio, na escola de Sim, Nihongo. sim, Daí, no seu segundo ano de Japão, você já foi para essa escola técnica. sim. E daí você teve que encontrar outro arubaito, imagino, quando você se Exatamente, mudou. exatamente. E qual foi esse daí? Continuou no Gyudon? Exatamente. Então, eu tinha passado no N13 e me mudei para Niigata, e foi um tempo que eu tava com uma confiança muito legal, né? Porque passar no N3 foi
um vento fresco nessa rotina toda. Aí, perto da minha casa tinha uma Matsuya. Aí eu falei, poxa, aí ó, é um sinal. Aí eu fui lá e fiz a Hum, entrevista. Uma coisa que me chocou bastante, que comparado com Tóquio, era bem mais arcaico. Eu tinha muito mais papel e caneta, tinha muito menos tablets, mas ainda tinha calma. Não era tipo a idade da pedra, mas você dependia muito mais do seu japonês. Isso é uma grande verdade. Por exemplo, tinha que preencher na mão mesmo algumas coisas e ler, sabe? Por exemplo, em Tóquio, os caras chegam lá, clica com o botãozinho, traduz, você lê. Em Niigata, o rapaz colocou a tela toda em japonês, bateu no meu ombro. Você consegue, né? E foi-se embora. Depois ele voltou, depois de uns 20 minutos, falou, tá bala? Eu, pô, balíssimo. de Aí boa. comecei, oh, maravilhoso. Legal, legal, legal. Continuou no Gyudon, mas é uma coisa que você falou que me chamou a atenção. Eu queria que você contasse um pouco. Você saiu de Tóquio lá, né? Tipo, por exemplo, rolês a todo momento, várias coisas para fazer. Quase derrubei minha luz aqui. O que Calma. você sentiu de diferença? Quais diferenças você sentiu quando você mudou para uma região mais de interior, acho que dá para a gente dizer, né? Então, é, lá era bem interior. Vamos começar pelo lado chocante. As ruas de Niigata é muito mais larga que a de Tóquio. A de Tóquio passa malemar um quei de doxa ali, dois patinetes. Agora, a de Niigata realmente era muito grande. E não tinha metrô. E a linha de trem era só uma. Era bem simples. Não tinha prédio grande. Você conseguia ver a cidade inteira se você chegasse num ponto muito alto. E era bem simples comparado com Tóquio. Lembrando, gente, que Tóquio é a maior cidade do mundo, então o choque é muito grande. Mas em contrapartida, tinha uma atmosfera muito boa, era um lugar muito bonito, com montanha perto, se você quiser escalar ou fazer trilha. O mar de Niigata é muito bonito também. Até os japoneses mesmo elogiam o mar de Niigata. O sushi de Niigata é excelente, o sake é excelente e é mais cultural, é mais bonito, os matsuris têm mais luzes e você consegue enxergar mais de longe, porque não tem tanto banner cyberpunk como Tóquio. E é algo muito bom. Eu acho que foi muito enriquecedor, porque, como eu disse antes, como tinha menos acesso, tinha menos estrangeiro, exigiu mais japonês. Então, era sempre a ocasião empurrando para cima. E para a galera que fica meio grilado, eu vou pro interior ou não. Tipo assim, se você não for alguém tão festeiro assim, não liga tanto, eu acho que é uma boa, porque é muito tranquilo. E lembrando, gente, a Senmungako, a aula é mais longa que a escola. Lembrando que você também vai fazer Arubaito. Então, às vezes, você ir para um lugar mais calmo, que você pode descansar melhor, seja uma boa. Hum, entendi, entendi. Eu ia te perguntar, eu acabei esquecendo, da Semon, você lembra o valor, mais ou menos, para o pessoal ter uma base também de quanto mais ou menos precisa juntar? Eu lembro. Gente, essa informação aqui é de... Essa informação é de 2024. E Uhum. o ano da minha Senmongako era 700 mil e 760 mil, exatamente. Ela era mais O ano. cara, era 900 conto, mas aí depois abaixou bastante, perdão, teve uma reduzida de preço bacana. Nossa, E não, os não planos da minha aumentou escola, tanto em relação à escola de idiomas, né? No seu caso, eu fiz a conta aqui, sei lá, se fosse pegar a mensalidade, dá uns 64 mil mais ou menos. exato, exato. E outra coisa bacana da minha escola, que também tinha bastante plano de pagamento. Tinha um plano que você pagava 240, mas todo mês você pagava mais 20 mil, tipo 240, 20, 20, 20, 20, 240, 20, 20, 20, isso era bem bacana. Tinha o plano de pagamento que você pagava 340, eu tô falando 40 porque tem um outro detalhezinho que eu já explico. Você pagava 340 mais 340, saía mais barato, ou você pagava o ano inteiro, que também saía mais barato ainda. Porém, a minha escola, se você tirasse o N3, você ganhava um desconto. Já na entrada, já ganhava um desconto. Se na escola você tirasse o N2, você ganhava o mesmo desconto, só que combado com o desconto do N2. Se você tirasse o N1, ia Hum, combando.
E eu Entendi. abracei essa. Eu entrei com o N3 que já me deu 20 mil de desconto logo de cara. Por isso que 240, era para ser 260. Eu tirei o N2 e desceu mais ainda. E se você tiver frequência, também abaixava mais ainda. Então, meio que ele. É uma coisa que é interessante, gente. O Japão, ele recompensa o esforço. Se você se esforçar, se você evoluir, gente, tudo fica mais fácil. Aí eu já tirei muita certificação, ganhei muito desconto. Eu ia todo santo dia, ganhei mais desconto. E eu ganhei a bolsa do Jasso, né, que é a bolsa para alunos legais, e que me deu mais desconto ainda. Então, gente, se esforcem, mete bronca que dá para ficar bem tranquilo. Eu vim todo lascado e criei minhas oportunidades e é bem fácil, é bem possível. Só você não se largar. Que legal, que legal. E você comentou que tinha, tipo, estágio no segundo ano, né? Então você Sim, ficou, acho que um ano fazendo o arubaito lá no sim, Gyudon, sim, dividindo com os estudos, sim. e começou esse estágio de TI no segundo ano, então? Comecei, mas o estágio não era remunerado, não, era só para aprender. Então eu estudava, trabalhava e trabalhava. Mas em Nossa, contrapartida, a Semongakuá é o dia inteiro, né? É das 9 às 4. Mas caramba. de manhã eu estudava TI e à tarde eu fazia o estágio e às vezes de manhã era o estágio e à tarde a aula de TI. Mas o horário não mudou muito não, só o jeito que fazia as aulas, porque ao invés de vir o professor e dar aula, vinha o cara o tantocha da empresa, né, o representante da empresa, e passava uma atividade para nós aprender. Ah, entendi. Não, então menos pior. Eu assustei quando você falou, porque eu pensei que das 9 às 4 você tinha que estar na escola, daí saía, ia pro estágio, e daí depois do estágio tinha o arubaito ainda. Então era Não, não, 9 às 4 estágio e estudos, estudos. depois disso que você ia pro baito. Exatamente, exatamente. Perfeito. Hum, e, Aí ninguém ficaria de pé, né? Calma lá. O nossa, bom, tá louco. o bom é que no estágio a gente realmente aprende como funciona uma empresa japonesa. Tem muito daqueles, o Asakai, né? Você chega e fala seu. Asakai, me perdoa, gente, se eu tô parecendo pedante. Tinha uma reunião de manhã onde você fazia seus planos e falava os planos para as pessoas que estavam envolvidas, se trabalhava. Aí, mais ou menos ali de tarde, você comentava os seus progressos, o que você conseguiu e não conseguiu, e fechava o ciclo. E isso é muito bacana, porque tem toda a empresa japonesa, sabe? Era uma dinâmica bem legal, porque é uma coisa que é bem valorizada, até se você consegue trabalhar em, em office, em escritório ou não. É bem bacana. Foi enriquecedor. E nesse período da Semon, você continua com aquela regra do visto de estudante de 28 horas no Arubaito, né? Sim, sim. Entendi. E você fazia no limite isso? Era próximo do limite? Como que era? Olha, era 25, 24 25. por semana. Tinha algumas semanas que Hum, era um pouco mais, outras semanas que era um pouco menos. Quando eu fiquei realmente um pouco mais apertado, aí eu fazia tudo. Mas quando eu fiquei de aham. boa, eu trabalhava geralmente das 10 da noite a 1 da manhã, que foi quando eu alcancei um nível bacana no Matsuya, onde eu podia coordenar, o salário estava melhor, então não precisava trabalhar tanto. Aí eu vinha, só coordenava o time, ficava lá para ver se dava algum problema e ia embora. Aí ajudou bastante. Então você foi crescendo lá também, né? Você lembra mais ou menos quanto que você ganhava quando você entrou e daí quando você atingiu essas posições melhores, qual que era o valor por hora, para o pessoal ter uma Eu, ideia? eu lembro perfeitamente. Eu cheguei em Niigata e o primeiro salário era de 931 ienes a hora. Nossa, acho que em Tóquio é muito baixo, né? Se a pessoa Ô for louco. sobreviver com isso. Uhum. Aí eu falei, caramba, é salgadíssimo. Aí é que nem eu falei, né? A necessidade criou o homem, né? Eu falei, vamos que vamos. O Matsui ele tinha um sistema de level que tem em todas as lojas. Aí eu comecei a aprender, eu comecei a ler manual, aprender a fazer a comida, fazia praticamente de tudo, sabe? Tava sempre presente, sempre me esforçando. E saiu de 931 para 1.500 e pouquinho. Eu comecei level Ah, 1 e terminei level 50 e poucos. nossa, sim, sim. Pô, daí já ajuda demais. Ah, não, menti. Level 37.
50 e pouco era o meu outro brother que virou Shain, me perdoa. Era o level mais alto que um Arubaito podia ter. Ah, mas já, pô, já agendou, agendou, já aumentou bem. Já Sim, aumentou pra quase, caramba. quase, quase dobrou, se a gente for parar pra pensar friamente. Uhum. Sim, sim. Entendi. Você ficou. Estamos no segundo ano aí na linha do tempo, né? Você fez o estágio e essa semana era de 2 anos Eram para dois se anos, formar. sim. Então você terminou, tipo, no final do ano passado, no final de 2025. Ou acho que em Ah, abril, né? eu terminei em abril de 26. Eu comecei em 24, abril de 24, terminei agorinha. Faz pouco tempo, então. E eu lembro que você tinha me contado que agora você tá tá trabalhando mesmo, né? Sem ser Sim, sim, estágio. exatamente. E daí Atualmente eu isso atuo com web foi por design. conta da Semon? Não. Como que foi? Então você mudou, mudou o tipo do seu visto também, imagino. Ah, mudei, mudei. Agora eu tô com visto de engineer, né? É, minha escola, ela recomendava um monte de empresa. E na empresa que eu fiz estágio, quem passou foi um chinês, porque ele sabia ler mais kanji. E aí fica fácil. Aí ele era mais apto, Entendi, porque entendi, nós dois tínhamos o N2 na época, só que ele era muito melhor no kanji. Aí ele passou entendi, e só tava recrutando um, um estagiário, né? Aí, infelizmente, eu fui pro Shushoku Katsudo. E eu participei de um monte de explicação de empresas, sabe? Que em japonês é Kaisha Setsumekai, que é uma reunião que explica sobre a empresa, e fiz um monte de entrevista. Aí eu passei em uma aqui em Setagaya, em Tóquio. Aí a partir daí eu recebi um documento chamado Naitei, que é uma oferta de emprego, que é tipo assim que você se formar, você trabalha aqui. Aí você pode ficar mais tranquilo. Com esse documento, com o Naitei, você pode pegar tanto a promessa de emprego quanto a escola dizendo que você vai se formar em tal lugar, e você vai no consulado e pode trocar pelo visto de trabalho. Ou se você se formar, você pega o seu Sotsugyo-sho, que é o seu certificado de graduação, junto com o Naitei, vai lá e é a mesma coisa. eu tinha esquecido, você voltou para Tóquio, né? Você tá em Tóquio agora. Estou em Kanagawa, eu trabalho em Tóquio. Ah, tá, é que é remoto, né? O seu, no Não, caso. é porque de Kanagawa, gente, Tóquio comparado com Niigata é maravilhoso. De Kanagawa para Tóquio é uma linha só de trem. Ah, Setagaya é onde tem os gatinhos, né? A cidade dos gatinhos? Ou não? Ah, O sim. templo lá dos Tem... gatinhos? Aí você me pegou, porque eu sou novo aqui, mas tem gato pra caramba, tem muito café de gato e café no sentido de aqueles café mais gourmetizados, aqueles café mais bonito, tem bastante Sei, também. sei. Que legal, que legal. E eu queria que você fizesse uma comparação agora, você nos perrengues da vida de estudante e você agora trabalhando normalmente. O que que Ah, mudou? O que que melhorou? Como que você faz essa comparação? então, para o pessoal que está aí achando que trabalhar no Japão é pegado, não. Ser estudante é muito mais difícil, porque você vai estudar e você vai ter que trabalhar de qualquer jeito e o salário vai ser a metade. Quando você vira, no meu caso, Seishain, você trabalha, de certa forma, pouco, se a gente for comparar com o Brasil. Estou falando no meu caso específico, que eu trabalho 8 horas por dia mais uma de folga. Eu eu folgo final de semana e feriado e tem todos os direitos que um japonês normal tem e facilitou bastante, porque agora eu tenho muito mais tempo livre para fazer meus hobbies, eu tenho muito mais, até mesmo reserva de dinheiro e muito mais segurança. E assim que você deixa de ser estudante, você vai sentir uma diferença muito boa, vai ser muito recompensador, porque a carga, tanto de expectativa quanto das coisas que você tem que fazer, vai diminuir bastante. Gente, a vida de estudante, o estudante, ele é mais requerido do que um trabalhador normal, porque assim que você aprende seu emprego, você trabalha meio que automaticamente, enquanto o estudante ele sempre tem que aprender uma coisa nova. E é muito bom, gente, porque no meu caso, eu abri mão de muitas coisas para focar nos estudos e não me apertar mais, e agora poder fazer tudo isso, poder viajar, poder aproveitar mais o Japão, que eu vim para isso, é simplesmente maravilhoso. Eu já fiz algumas viagens para Sendai, alguns pontos turísticos de Kanagawa e até mesmo Niigata, e é muito bom, gente. Para quem entende meio que de história japonesa,
Eu fui no castelo do Masamune Date, lá em Sendai, e é lindo poder ver o que você já lia antes, e é totalmente recompensador. Eu acho que vale a pena você juntar mais dinheiro na época de estudante, você não fazer tanta loucura, apesar de você já estar naquele fogo de, nossa, eu tô aqui no Japão, eu vou fazer tudo. Você poupa dinheiro, porque quando você conseguir um emprego, você vai conseguir fazer tudo o que você querer e ainda mais. Idiotas. Eu ouvi um intercambista que agora está com visto de trabalho também, e ele falou mais ou menos nessa linha, né? Ele falou pro pessoal, tipo, acalma o coração, eu sei que você chega no Japão e é tudo novidade, né? Você fica querendo viajar, fica querendo comprar um monte de coisa, só tomar cuidado com isso, porque pra galera que foi como você, no limite ali, só tinha os 6 meses e até de moradia tinha um pouco menos, né? Se sai gastando tudo, você não ia conseguir pagar a Semongako, você não estaria provavelmente com esse visto que você tem agora, né? Não estaria vivendo o que está vivendo agora. Então, acho que tem Exatamente. que dar essa acalmada no início, né? Sei que é difícil, imagina a ansiedade, meu Deus, sempre sonhei em ir para o Japão e chega lá e tem que dar uma acalmada. É lógico que depende da situação de cada um, às vezes foi mais preparado já, né? Já pagou um ano, mas é Sim, um sim. ponto para tomar cuidado, né? Eu acho que essa é a dica mestre, você ter calma, não meter os pés pelas mãos. Mas, gente, apesar de ter toda essa dica, não vamos confundir as coisas, porque tem muito rolê barato no Japão. Tem muitos parques lindos, tem muito Matsuri que você vai de graça, tem Hanabi Taikai, que é De fogos de artifício, né? exato, me perdoa, tá, gente? É, é muito zoado, né? Quando alguém fala, oh, tô esquecendo o português. Não, é que eu realmente sou péssimo. E você pode ir para muito lugar de graça, bacana, às vezes só pagando o trem. É só você não cair no canto da sereia, porque vai ter muito lugar que vai te cobrar. Mas eu mesmo, gente, eu me divertia bastante, por exemplo, indo em Taikukan, que é tipo umas academias do governo, que geralmente custam uma moedinha. Você consegue treinar ali, você também consegue fazer uma arte marcial, praticar algum esporte. Tem muito parque no Japão, muito mesmo, com sakura, com espaço para você correr e se divertir e se exercitar. Tem, tem caso vocês gostem, tem videogames usados que são relativamente baratos, desde que você não compre 50 deles. E eu acho que dá para você se divertir de forma econômica e, de certa forma, legal, sabe? Sem meter os pés pelas mãos. É muito bacana. Legal, legal, ótimo. Uma última coisa, antes da gente finalizar, que eu queria que você comentasse um pouco, se você puder, que você tinha me contado isso a outra vez, que você se apaixonou aí no Japão, Ah, né? sim, sim, sim. Você Verdade. pode contar um pouco sobre isso também? Sim, essa história eu acho que até é boa, porque ela comba junto com a linha do tempo que a gente estava fazendo. Eu Hum, conheci a primeira dama, minha namorada, em Tóquio, ainda estudando em Tóquio, e ela foi uma das pessoas que ajudava, ela ia em grupos para ajudar as pessoas a aprender a falar japonês, sabe, conversar e hum. tudo mais. E foi nessa época que eu estava aprendendo japonês, foi o que eu sempre que falo para as pessoas, de não ser tímido. Que aí eu fui, nesses encontros tinha um monte de gente, você vai conversando e tal. Acabei conhecendo ela, a gente teve aquele affair, aquela coisa bonita, e começamos a conversar. Mas eu já tinha a passagem para Niigata pago, ou seja, eu tinha pouco tempo em Tóquio, coisa de 1 ou 2 meses. Mas aí deu certo, e a gente continuou conversando e ela se mudou comigo para Niigata. Aí a gente viveu um Nossa, tempo lá, juntos, e voltamos para Kanagawa. E ela fez parte dessa linha do tempo toda aí que a gente está conversando, de forma então ativa. vocês já moravam juntos, então, quando você se mudou? Em Tóquio, não. Não, em Niigata. Em Niigata, assim, ela passou um tempo morando em outro apartamento, mas quando ela passava mais tempo comigo do que na casa dela, não fez sentido manter lá, né? Aí a gente morou junto. E ela é japonesa, né? Sim, totalmente. Ah, que legal. Então você, tipo, isso da galera explica um pouco mais também agora de você não lembrar na hora algumas palavras, né? Porque você, no seu dia a dia, você tá falando só japonês, praticamente. Exatamente. Gente, para vocês terem uma noção, lembra que a gente falou que eu saí do McDonald's para ir para um ambiente mais internacional? Mais japonês?
quando eu saí do McDonald's, como eu não encontrava meus amigos, que eu era de uma turma diferente, praticamente eu falava japonês todo santo dia. Só falava português no final de semana com meus amigos. Aí quando eu fui para Niigata, aí piorou de vez, que aí não tinha ninguém ali, só japonês, japonês. Por isso que tem algumas palavras que me fogem bastante, porque vamos dizer assim que foram 3 anos falando mais ou menos 93% do tempo falando em japonês. Aí eu esqueço bastante palavras. Normal, né? Natural, vai acontecer mesmo. Sim, sim. A dica para pessoal, porque olha só, o português ele é a minha língua primária. Eu não pratico português em 3 anos, vocês veem que eu tô falando aqui igual um carcamano. E pro japonês, o inverso também funciona. Se você ficar falando japonês, você aprender uma frase nova, você fala a frase nova. Provavelmente o Rodrigo, no curso dele, ele passa uma frase e fala assim: agora fala as suas. Então, ele não tá falando isso para te dar trabalho, é porque quanto mais você pratica o que o professor te ensina, você aprende. Eu acho que aconteceu um pouco comigo também. Tinha uma época que eu estava fazendo bastante aula de conversação, mas em inglês. Sim, E o japonês, lógico, está muito mais presente na minha vida, né? Tem amigos que eu converso, sim. então, tipo, 1, 2 vezes na semana, por 1 hora pelo menos, eu sempre conversei só em japonês. Daí, Sim. quando eu comecei a fazer essas aulas de inglês, às vezes eu queria, porque queria lembrar alguma palavra em inglês, e às vezes em japonês, tipo, tava quase saindo da minha boca, assim, sabe? Parece que eu tinha Sim, que. sim. Não, 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 volta. E não vinha em inglês. Então, acho que é É, muito do convívio mesmo, né? Fica mais exatamente, exatamente. natural. Pô, isso é exatamente isso. E tá aí, gente. Vocês têm que praticar. Porque o que você pratica vira hábito. Aí é um abraço. Então, caso você, eu mesmo, o Rodrigo provavelmente também já teve naquele momento que parece que você não evolui, mas você sabe um monte de coisa. Esse momento é que você não praticou o suficiente. Aí você pega, lê em voz alta, verbaliza, tenta conversar com alguém, você vai ficar muito massa. Top demais, top demais. Então, falamos do romance. Também, para finalizar, eu vou te pedir uma mesma dinâmica que eu pedi para outro intercambista, que é, assim, é uma mensagem para você do passado, barra para o pessoal que está se preparando agora. Se você pudesse dar um conselho do que você teria feito diferente, tanto na preparação para o intercâmbio, quanto quando você chegou aí, né? Ah, Se pudesse mudar alguma coisa, passar uma dica, o que seria? ah, então, essa dica vai ser para mim mesmo, né? E também para a galera. Olha, o japonês ele é imprescindível, muito mesmo. Então, quanto mais você conseguir estudar, tanto no Brasil quanto aqui mesmo, faça. Não negligencie de forma alguma seus estudos. Se você tiver algum shukudai, se você tiver algum livro e você conseguir fazer, faça. E outra dica, transforme o seu ambiente no Japão. Você joga em japonês, Uhum. você vê anime, você assiste o anime para você entender o que os personagens estão falando, depois assiste sem a legenda e tenta entender uma palavra ou outra. Um pouquinho, se você aprender 10 palavras em cada episódio, vamos lá, em 10 episódios você já tem 100 palavras. E se você, sei lá, se for um anime de 24 episódios, você já tem mais palavras aprendidas nesse anime do que o necessário para passar no N5. Se você assiste One Piece, provavelmente já era, gente. Aí não precisa de mais nada. E Todas, o dicionário inteiro. exato. E tipo assim, não gaste seu dinheiro com besteira, mas também não se priva de algumas coisas. Porque eu mesmo já gastei muito dinheiro em besteirinha aqui, que eu nem via de onde o dinheiro estava indo embora. E algumas coisas que eu queria ter eu não tinha, e o preço era quase o mesmo, sabe? Então, não se priva, mas também não extravasa. O equilíbrio é a chave. Só no equilíbrio na parte de aprender japonês. Nisso aí, você tem que criar um ambiente, você lê notícias, se você tem interesse em jogo, em notícia, você tenta ler as mesmas notícias em japonês, transforma o seu ambiente no Japão, que aprender vai ser uma questão de tempo. Essa é a minha dica. Não economizar só no Nihongo, gostei dessa parte. Exatamente. O resto, regrar.
Beleza, Marcos. Deixa aí suas redes sociais também agora, né? O seu tchau, tchau final. E você comentou que tá fazendo YouTube e tudo mais. Seu momento de divulgar aí pra galera agora. Então, galera, eu tenho minhas redes sociais, eu tenho um Instagram que é Marcos Teps, escrito desse jeito bizarrinho que provavelmente vai aparecer na edição. Eu tenho um canal novo que vou dar dica de como vir para o Japão, de como se preparar e vou mostrar um pouco mais sobre a rotina e coisas interessantes que tem aqui, que eu já passei também. Então, se você gostou desse papo e quer saber um pouco mais, vamos lá que eu aposto que vocês vão gostar. O nome do canal é Ninjapão e o nome do meu canal de jogos é o Ninja da Montanha, que é um canal que eu falo em jogos variados e jogo de luta. Já não tem vídeo novo há um bom tempo, mas tem alguns programados para sair. Mas o canal do Japão, realmente, eu estou pretendendo dar uma moralzinha. Se vocês ir lá, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado. É isso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui também, tá? Ninjapão, que é isso, eu que agradeço. Acho que foi muito produtivo o papo, ajudou a galera. E quem for lá assistir os vídeos, comenta. Eu vim do podcast com a Liv, vim lá do papo com o Rodrigo. Por Comentem favor. lá. E também no último vídeo, eu tinha falado pro pessoal, é que as gravações aconteceram próximas, mas pro Sim. pessoal deixar aqui comentários do que querem que eu pergunte nas próximas vezes, né? Porque às vezes eu não abordei algum ponto que o pessoal tá com curiosidade, daí vão ficar bravos aí comigo, mas tudo bem, assim eu não erro nas próximas. Deixem aí nos comentários também o que acharam e o que querem que eu pergunte em próximas Exatamente. oportunidades. Quem tem interesse em fazer intercâmbio, pode falar, pode falar. Esse assunto ele é muito profundo, né? É difícil a gente pegar tudo certinho. Então a galera dá um norte, é bacana. E eu acho que ele vai, tipo, abrindo também, né? Às vezes você fala algumas coisas, daí conta um pouco mais sobre isso, conta mais sobre aquilo. Enfim, às vezes alguma coisa passa batido, mas é isso. Acho que eu perguntei tudo que eu tinha anotado aqui também e estava dizendo, quem quiser fazer intercâmbio, o nosso site está aqui no link na descrição, vou deixar também no comentário fixado, lá tem mais informações sobre as escolas parceiras, como que funciona toda a assessoria de intercâmbio da Living, e tem lá os dados para você deixar seu contato, entrar em contato com a gente também. Nós fazemos lives semanais tirando dúvidas. Quem tem interesse, busque mais informações no link na descrição e também no comentário fixado. É isso por enquanto. Muito obrigado quem assistiu até agora. Foi mais de 1 hora que a gente ficou conversando, hein? 1 hora É, e a eu tô gravação doido. tá 1 hora e 20, né? Acho que o É, final vai ficar talvez um pouquinho menos, mas muito obrigado quem chegou até agora. Guerreiros, hein? muito Galera obrigado que quer mesmo, ir pro gente. Japão mesmo. Quem chegou até agora vai conseguir vir, com certeza. E se estiver pela região de Tóquio e precisar de alguma ajuda, alguns conselhos, vocês podem contar comigo, tá bom, gente? Aí, ó, só para quem chegou até o final. Isso é de coração, isso é de coração. Eu costumo ajudar as pessoas nas redes sociais e se estiver perto aí fica mais fácil ainda. Posso dar uma dica, ajudar em pesquisa, tudo que vocês precisar, pode me chamar. Estouro. É isso então, galera.